Olá a todos, vamos iniciar mais uma etapa de introdução ao QGIS. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com georreferenciamento no QGIS. Georreferenciar em qualquer SIG, em qualquer software de mapeamento, ele implica em impor um sistema de coordenadas a uma figura. Então eu tenho uma figura qualquer, abro dentro de qualquer software, e essa figura ela pode ou não apresentar coordenadas geográficas, né? Então no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma carta, uma figura. É uma carta do IBGE, a carta SE23ED4, que é a carta Itabira, na escala de 1 para 100.000. Você pode baixar direto do site do IBGE, da biblioteca do IBGE, ou pode acessar o link que está aqui. Então, nós vamos abrir o QGIS. Iniciando o QGIS, o georreferenciamento ele ocorre por meio da ferramenta georreferenciamento que está aqui no menu Raster. Se ele não estiver aparecendo aqui dentro do menu, você vai vir em Complementos, Gerenciar e implantar complementos, aqui em Instalado. Dentro de Instalado, você vai habilitar Georreferenciador GDA. Esse aqui. Pode fechar. E agora, a ferramenta georreferenciador vai estar aqui na lista. Abrindo a ferramenta, nós vamos adicionar a figura por meio da ferramenta, tá? Tem uma opção de adicionar a figura aqui em raster, né? Adicionar raster, mas nós vamos adicionar aqui por meio da ferramenta. Abrir raster e aí procurar a sua figura. Então, dentro da pasta, selecionando a figura que você baixou, essa figura ela está no formato JPG, é uma figura. Abrir. E aqui está a figura. Usando a ferramenta Kit Zoom, dá para vocês observarem aqui bem no centro aqui da figura. Então, zoom aqui. Mais um para aumentar um pouquinho mais. Então, aqui eu tenho a escala que a carta foi produzida, o tipo de sistema de projeção adotado, projeção universal transversa de mercado. Então, as coordenadas estão no sistema UTM. Aqui eu tenho o datum, tá vendo? O vertical e o horizontal. Então, o datum horizontal para essa carta é o Córrego Alegre. Ok? Bom, as coordenadas apresentadas nessa carta, elas são acrescidas das constantes 10.000 e 500.000, respectivamente, tá aqui, que é próprio do sistema de projeção UTM. Aqui nós temos a articulação desta folha, então nós baixamos a folha Itabira, a folha que ficaria aqui do lado da folha Itabira seria a folha Timóteo, folha Ipatinga, então tem toda a articulação. E a posição dessa folha no estado. Bom, vou usar o plano aqui para deslocar. Aqui eu tenho uma legenda com as informações que estão adicionadas a esta carta. O texto das cidades, o tamanho do texto está proporcional ao número de habitantes, tá vendo aqui? Limites administrativos por linhas diferentes, então eu tenho aqui o limite intermunicipal, seria traço, tracinho, traço, interestadual seria um traço maior, tá vendo? Áreas especiais seriam um tracejado. Desse lado aqui, para as vias, eu tenho vários formatos aqui, uma estrada de rodagem sem pavimentação aqui, ela é um tracejado vermelho, pavimentado uma linha simples, se for de 1 ou 2 vias,
uma autoestrada com mais de 2 vias muda o formato. A identificação das rodovias, o símbolo que está com o código da rodovia, se for uma federal vai ter esse símbolo, se for estadual, um círculo. Estrada de ferro, uma simbologia para estrada de ferro. Okay? Então, para cada informação, uma legenda. Do lado de cá eu tenho uma legenda para a parte hidrográfica, tá vendo? Aqui. Cursos d'água, como que está representado, intermitente seria tracejado, né? Para a vegetação eu também tenho uma legenda aqui, ó, estratificando, matas, florestas, cerrados de culturas. Okay? Divisão administrativa, como que está a divisão dos municípios aqui, como que ficam os municípios ao redor. E aqui a declinação magnética na data de elaboração do levantamento, né? A declinação magnética do ano de 1977, que foi o ano de levantamento dessa carta. Bom, então, voltando aqui, vou pegar esse cantinho aqui do lado de cá. Aqui, olha só, eu tenho a carta em si desenhada com todas as informações. Eu tenho o grid nessa carta, que são essas linhas aqui, ó, mostrando as coordenadas. Então, eu tenho uma coordenada no eixo X e uma coordenada no eixo Y. Essa coordenada, ela está em um TM, mas tem um símbolo aqui na frente, tá vendo? Quilômetros. Então, quando eu vou usar essa coordenada dessa linha aqui, ó, da coordenada X aqui, a coordenada que realmente eu estou usando é a coordenada 660.000. A gente vai georreferenciar empregando as coordenadas em metro. E aqui tem quilômetros. Então, essa daqui vai ser 660.000, 664.000, aqui no Y. 7.788.000, 7.792.000, tá? Então, eu posso empregar, para já referenciar essa carta aqui, qualquer ponto de coordenada conhecida. Isso eu posso fazer tanto para essa figura, como para qualquer outra figura. Pode ser uma imagem, uma fotografia aérea de algum local. O que eu tenho que ter conhecido? Eu tenho que conseguir identificar na imagem os pontos que eu conheço as coordenadas geográficas, tá? Vamos começar a fazer, vai ficar mais fácil a compreensão desse processo de identificar a coordenada e conhecer a coordenada geográfica deste ponto. Então, nós vamos iniciar, então, o georreferenciamento. Então, nós vamos iniciar pegando o primeiro ponto. Aqui na barra de ferramentas aqui, eu tenho esse primeiro ícone aqui, ó, que é o adicionar pontos. É ele que nós vamos empregar. Então, clicando nesse primeiro ícone, ele fica selecionado, o meu cursor ele fica no formato de uma cruz. O que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta de zoom e vou escolher o primeiro ponto que eu vou pegar, que eu tenho coordenada conhecida. Vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó, eu tenho essa coordenada em X conhecida e essa coordenada em Y conhecida. Então, eu vou dar um zoom bem grande nesse ponto. Vou usar a ferramenta de inserir ponto e vou clicar bem no centro da linha. Okay? Vou usar a ferramenta de zoom aqui para reduzir, para a gente poder ver a coordenada. Então, para este ponto que eu cliquei, eu vou digitar a coordenada em X, nesse caso 660.000, e a coordenada em Y, 7.788.000. E ok. Ele insere, que apareceu um pontinho aqui onde eu cliquei com o mouse. Ótimo. Nós vamos fazer o mesmo processo para mais pontos nessa carta. Então, quando a gente está fazendo um georreferenciamento,
nós estamos tirando essa imagem que a princípio não tem coordenada geográfica, então, cada vez que ela é adicionada na view, ela pode aparecer em qualquer lugar da view, porque ela não tem nenhum vínculo com o sistema de coordenada definido. Então, eu estou tirando essa imagem de uma coordenada qualquer, atribuindo para essa cena um sistema de coordenada. Então, eu vou tentar sempre buscar pontos, zoom aqui para que vocês compreendam. Tá vendo? A minha carta aqui, ó, ela tem essa área aqui de mapeamento aqui, onde tem o levantamento topográfico. Eu vou tentar pegar pontos de forma que eu pegue, né, assegure pontos nos 4 extremos, e aí eu também vou pegar alguns pontos no centro dessa carta, para garantir que essa carta ela não vá distorcer na hora que eu for georreferenciar. Então, vou pegar um ponto. Já que eu peguei um aqui embaixo, vou pegar um aqui em cima, outro aqui e outro aqui. Então, dando zoom aqui na parte de cima. Mesmo processo. Eu vou pegar nesse, porque esse ponto aqui eu tenho a coordenada conhecida em X e em Y. Mesma ferramenta de inserir ponto. Clico bem no centro. Vou diminuir o zoom. E digitar as coordenadas em X e a coordenada em Y. Agora eu vou pegar do outro lado. Aqui também eu conheço as coordenadas, então eu vou pegar esse pontinho aqui. Em X, 708, 1, 2, 3. Em Y, 7.840.000. Baixo. Aqui eu também tenho as coordenadas. Eu vou digitar as coordenadas em Y e em X. Peguei 4 pontos e vou pegar agora no centro da carta também, tá? Vou escolher um lugar aqui. Pegando aqui, ó, próximo a essa estrada aqui, para ficar um ponto de referência fácil de achar, tá? Vai ter uma represa aqui embaixo, um rio com uma estrada que sobe aqui e uma rodovia aqui. Eu vou pegar mais a rodovia aqui, onde está quase tocando aqui, ó. Bem antes desse acentuada que tem aqui. Então, nesse ponto aqui, a minha coordenada 680.000 para X e para Y 7.804.000. Então, vamos inserir o ponto aqui. Sempre tentem trabalhar com um zoom que você consiga realmente ver as linhas para colocar bem no centro a coordenada. Não tem erro na hora de posicionar o ponto sobre a imagem. Então, até esse momento, nós pegamos
5 pontos, tá? Um aqui embaixo, aqui em cima, aqui, aqui, e aqui no centro pegamos mais um, ok? Bom, 5 pontos seria o mínimo que normalmente a gente usa para fazer o georreferenciamento. Quando a gente insere os pontos, automaticamente ele vai inserindo aqui na tabela, logo abaixo, vou aumentar aqui, o ID de cada ponto inserido. Nós inserimos 5, então, na verdade, nós temos o ID, como ele começa do 0, vai variar de 0 a 4. Para cada ponto inserido, eu vou ter aqui, após escolher qual o sistema de projeção que a gente vai adotar, o sistema de transformação, nós vamos ter o erro que nós obtemos em cada ponto, tá? Então, inserir todos os pontos, vou vir aqui na ferramenta iniciar o georreferenciamento, aí ele vai pedir para você configurar o tipo de transformação. Vou dar OK, ele vai abrir a janela de configuração. O primeiro campo aqui é o tipo de transformação. Tá vendo? Eu tenho algumas transformações aqui. Eu vou deixar linear, a primeira opção selecionada. Essa transformação linear seria uma transformação afim. Vou mostrar aqui. Quando a gente está fazendo um sistema de georreferenciamento, o que nós tínhamos a princípio era uma figura, e o que essa figura armazenava para cada pixel eram as coordenadas na forma de figura. Então, eu tinha linhas e colunas, né? Então, se eu pegar esse pixel aqui que eu estou com o mouse em cima, esse azul, qual que seria a coordenada dele? Para esse pixel, eu teria como coordenada, seria segunda coluna, terceira linha, ok? Então, é isso que o software teria armazenado para esse pixel. Quando eu faço o georreferenciamento, eu estou impondo para esses pixels uma coordenada no espaço. Então, agora eu estou adotando um sistema de coordenada, e para cada pixel agora, para o centroide aqui do pixel, ele vai associar agora uma coordenada de mapa. Então, ele usa essa equação aqui de transformação, onde eu estou saindo de coordenadas de figuras x e y, aqui, para coordenadas de mapa, x' e y', aqui, ó, y' e x'. Para fazer essa associação aqui de coordenada, ele vai montar um sistema de equação usando esses pontos que nós estamos inserindo no mapa, e vai usar essas coordenadas que nós estamos digitando, associando com as coordenadas que ele extrai da figura, x e y, para fazer o cálculo e colocar essa imagem nesse sistema de coordenada novo. Então, essas equações aqui, elas podem ser de vários formatos. Nós temos equações que são equação afim, que é aquela primeira equação que nós selecionamos. Esse tipo de equação, o que ele vai fazer, que importa para a gente em termos de resultado? O que ele vai fazer com o nosso mapa? Ele vai tirar ele dessa posição aqui, qualquer que ele está no espaço, e jogar ele nessa posição de coordenada de mapa. E o que ele vai fazer com esse mapa é girar um pouquinho a figura, né, para ajustar essa coordenada, ampliar ou reduzir a escala, né, para ajustar a coordenada. Então, ele não distorce muito o mapa. Quando eu começo a trabalhar com uma equação polinomial, e aí existem várias ordens de polinômio, à medida que eu vou aumentando o grau do polinômio, eu vou permitindo que o software ele distorça a imagem, como está aqui na figurinha que eu tirei lá do help do ArcGIS mesmo, lá da Esri. Por exemplo, pegando um polinômio de segundo grau, o que ele vai fazer? Além dele tirar a imagem dessa posição, jogar para a posição de mapa,
aumentar, girar, ele também vai permitir que o software, por exemplo, ele estique uma parte, encolha a outra parte do meu mapa um pouco, para que esse ponto aqui fique exatamente na coordenada que eu digitei. Aquele ponto que eu dei aqui fique exatamente na coordenada que eu digitei. Okay? Esse exato ainda não é exato, zero de erro. Ainda vai ter um certo erro aí. À medida que eu vou aumentando o grau do polinômio, eu vou permitindo mais distorções, e essas distorções fazem com que o ponto realmente vá cair em cima da coordenada que eu digitei. Mas, por outro lado, eu permiti que o meu mapa distorcesse, que o meu software distorcesse o meu mapa. Então, quando eu escolho, eu tenho que ter consciência do que eu quero, que eu estou permitindo que o SIG faça. Tá? Por isso que normalmente a gente trabalha com uma transformação afim. Ela é mais conservadora, ela vai manter um erro um pouco maior, porque ela não permite tanta distorção, mas por outro lado, ela evita que grandes distorções que não seriam reais aconteçam com o meu mapa. Ok? Então aqui nós vamos trabalhar com uma transformação linear. Aqui, se você for observar, você tem outros tipos de transformação linear. O método de reamostragem, o vizinho mais próximo para ele reamostrar. O tipo de projeção aqui eu também vou definir. Bom, aqui ó, eu tenho alguns já cadastrados aqui, mas eu vou escolher por aqui. Bom, aqui eu vou buscar o sistema de coordenada que está na minha figura. Lembra qual que era? Era o TM e ele usava o SAD69, né? Então aqui eu tenho nessa lista lá, eu já tenho aqui o SAD69. Vamos fazer a busca aqui pelo SAD69. Então ele vai listar aqui embaixo todas. Qual que era a zona que a nossa carta estava? Ela estava na 23 Sul, né? Meridiano central, menos 45. Então, selecionei aqui o meu sistema de projeção, vou dar OK. Raster de saída, é isso aqui que vai ser salvo, tá? Então, ao invés de deixar aqui o nome, ele já coloca na mesma pasta que está salva a carta original. E aí ele mantém por padrão aqui o nome da carta e ele adiciona aqui um modificado. Eu vou mudar aqui esse modificado aqui para georreferenciado, só para eu diferenciar uma da outra, ok? Bom, compressão eu posso usar se eu quiser. A extensão de saída ali está .tif, aqui eu tenho alguns tipos de compressão, eu não vou colocar nenhuma, vou deixar da mesma forma. E ok. Bom, na hora que eu dou OK, na minha janela aqui do georreferenciador, vai aparecer aqui os meus erros, tá? O erro que eu tenho em cada ponto, eu inseri. Esse dx é o erro em x e o erro em y e o erro residual. Vou dar um zoom em um dos pontos aqui. Que é o primeiro pontinho lá que nós inserimos. Tá vendo que tem uma linha aqui, ó? O ponto que eu coloquei estava aqui, mas aí ele criou essa linha aqui. Essa linha aqui é o vetor de erro. Então, nosso primeiro ponto é esse aqui. O que ele tem aqui como erro aqui? Eu estou com o ponto aqui e eu tenho uma variação de erro em x e uma variação de erro em y. Ok? Aqui eu tenho o erro que seria o erro residual. Então, o meu erro aqui de deslocamento aqui, ó, 14 metros. Vamos para o segundo ponto. Meu segundo ponto está aqui em cima, foi o segundo ponto que eu adicionei aqui ao QGIS.
Lembra? Aqui, ó. Olha o meu vetor de erro como está agora. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto, eu tenho um erro em x e eu tenho um erro em y. Ok? Então, e o meu vetor de erro aqui é 16, eu tenho 16 metros de erro. Ok? Reduzir esse erro aqui. Eu posso adicionar mais pontos, porque todos os pontos que eu inseri, eles entram no sistema de transformação. Então, se eu desabilito, por exemplo, aqui eu vou eliminar o ponto de maior erro, que seria aqui esse ponto segundo. Automaticamente, ele recalcula o erro para os próximos pontos, tá vendo? Então, eu posso não usar esse ponto porque ele deu um erro muito grande. E aí ele vai trabalhando aqui os erros dos demais pontos. Vou habilitar novamente. Então, aqui embaixo, no tipo de... na descrição aqui do processo, ele me dá o meu erro médio. Tá vendo? Ó, 314, empregando todos os pontos. Retirando o ponto o terceiro ponto, meu erro cai para 266. Se eu retirar agora o próximo ponto de maior erro, que seria o primeiro, o meu erro caiu para 87 metros, tá vendo? Mas a gente não trabalha com 3 pontos só. Se eu tirar mais um aqui que está com maior erro, que seria o quarto. Agora, olha o meu erro. É porque ele já não está calculando o erro mais. Porque está só com 2 pontos. Então, eu tenho que ter no mínimo 3 pontos para ele começar a calcular o erro. 3 pontos é muito pouco para já referenciar uma imagem. Eu tenho que ter pelo menos 5 pontos. Mas, se eu pego só 5 pontos, o que vai acontecer? O meu erro pode ficar muito grande. Então, normalmente, a gente pega mais pontos para que a gente possa eliminar os pontos de maior erro, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir mais alguns pontos aqui para a gente poder avaliar, ok? Vou pausar o vídeo para fazer e retorno. Ok, coloquei mais alguns pontos, estou agora com 9 pontos. E aí eu tenho o erro em cada ponto e tenho o meu erro médio. O meu erro médio agora, ele foi para 253, tá vendo? Ou ainda, como eu tenho 9 pontos, o que eu posso fazer? Eu posso ainda vir aqui e desabilitar os pontos que estão com maior erro. Por exemplo, esse ponto aqui. Reduzindo agora o primeiro. Esse ponto 5. Tá vendo? Ó? Aí o meu erro agora está em 180. Então, se eu insiro mais pontos, eu consigo melhorar o meu erro. Tá? É importante também observar que, às vezes, você vai inserir muitos pontos e, mesmo assim, você não vai chegar no ponto que você não vai conseguir reduzir muito o erro. Por quê? Porque depende muito também da sua acuidade visual na hora de você conseguir colocar o ponto exatamente no local que ele deve ficar. Outra opção aqui de reduzir o ponto, por exemplo, sem eliminar o ponto, seria escolher o ponto aqui e alterar a posição dele aqui no mapa, ajustar. Às vezes, na hora que eu dei o zoom aqui, eu não dei um zoom muito grande, não vi exatamente o local que eu estava inserindo o ponto. Então, reposicione esse ponto, porque isso vai ajudar a melhorar o erro. E qual que seria o erro aceitável para o meu mapeamento? Bom, lembra que lá na parte de cartografia nós vimos uma parte de precisão gráfica? Bom, é aquele conceito que nós vamos usar para calcular o erro máximo admissível. Tá? Então, iniciaremos o cálculo do erro empregando a equação de precisão gráfica, né?
que é em função do denominador da escala de trabalho. No nosso caso, o mapa ele está na escala de 1 para 100 mil. Essa escala de 1 para 100 mil é a escala de mapeamento da carta topográfica de Tabira. Mas nós estamos empregando essa carta como uma figura e georreferenciando. Então, essa precisão dessa escala de 1 para 100 mil, nós já não vamos ter para os produtos que vão vir dessa utilização dessa figura. Então, a gente normalmente trabalha com escalas, com outras escalas, não mais a 1 para 100 mil. Suponhamos que o trabalho seja entregue na escala de 1 para 500 mil. Então, nós vamos multiplicar 500 mil por 0,002, e aí nós temos um erro máximo de 100 metros, no caso, porque nós estamos trabalhando com coordenadas UTM. Então, nosso erro máximo admissível seria de 100 metros. Para evitar aquelas distorções. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou inserir mais pontos aqui em cima, tá? Então, vou dar um zoom aqui novamente. Vou colocar um ponto aqui. Vou pegar agora do lado, que não vou nem pegar aquele que a gente pegou aquela hora não, tá? Vou pegar aqui. Então, vou inserir outro ponto aqui. Coordenada X deste ponto. Outro ponto que vocês têm que observar é na hora de digitar essas coordenadas. Muito cuidado para não trocar a coordenada X com coordenada Y na hora de digitar aqui, porque isso vai causar erro no seu georreferenciamento. Na hora de digitar, observar, nesse caso aqui que a gente está trabalhando com valores multiplicados por 1000 aqui, na hora de digitar, por exemplo, é muito comum, principalmente quando termina com 0 aqui, a gente deixar faltando um 0. Isso também vai causar erro no meu georreferenciamento. Ok? Vou buscar mais pontos aqui. Vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito extenso e vou pegar mais os pontos. Inserir mais alguns pontos e aí vocês vão olhando. Adiciona o ponto, olha o erro, aumentou ou abaixou. Se ele não abaixou, não adianta retirar o ponto, tá? Outra coisa que vocês podem fazer para ajustar o ponto, às vezes na hora de posicionar o ponto, você não posicionou muito bem no mapa. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Então, vocês podem usar essa ferramenta aqui, ó. Ela é para mover o ponto, modificar a posição do ponto. Então, você clica, segura com o mouse e arrasta o ponto para o lugar que você quer deixar. Às vezes, se você não posicionou muito bem, vai e modifica, porque na medida que você move esse ponto, os seus erros vão alterando também. Ok? Bom, novamente aqui vou reduzir o zoom para centralizar. Então, eu estou com os meus pontos no meu mapa, já posicionados. Avaliei o erro, modifiquei, movi, deixei da forma que eu quero. O passo agora é finalizar o processo de georreferenciamento. Lembrando que a unidade aqui do erro em mapa. Se não tiver em mapa, aqui em opções, configurador do georreferenciamento, e coloca a unidade aqui, unidades do mapa, se possível. E aí vai ficar na unidade do sistema de coordenada que você está impondo. No nosso caso, UTM, metros, então o erro vai dar em metros, tá? Se eu estivesse usando um sistema de coordenada geográfica, entrando com as coordenadas em grau, que a gente poderia estar fazendo com essa figura também. Por quê? Aqui no cantinho de cada... tem aqui
a coordenada em graus, mas aí eu trabalharia só com 4 pontos, que é muito pouco para georreferenciar um mapa, tá? Aí, se eu estou usando em graus, o erro aqui também vai ser em graus, tá? Finalizei a inserção dos pontos, ajustei a posição, verifiquei o erro. Eu vou vir aqui nesse botão iniciar o georreferenciador. Ele vai processar, e aí ele vai dar uma mensagem que foi feita com sucesso. Na configuração aqui, eu poderia, por exemplo, deixar habilitado aqui, ó, carregar no QGIS ao concluir. Eu não deixei habilitado, então ele não adicionou ali para mim, tá? Mas poderia deixar habilitado. Vou fechar minha janela e vou vir aqui em adicionar raster, vetor, e vou procurar lá na minha pasta, né, que eu acabei de criar. Eu tenho lá a minha imagem UTM. Vou adicionar, fechar. O sistema, ok. Close. Vou fechar a janela do georreferenciamento. Descartar. Eu posso salvar os pontos se eu quiser. É interessante salvar, porque se o seu georreferenciamento não estiver bom, você pode usar esses pontos e continuar do ponto que você parou. Como eu não vou voltar nisso aqui, eu vou descartar. E agora eu tenho aqui a minha figura. E agora, na hora que eu passo o mouse aqui na minha figura, olha só, as coordenadas que aparecem aqui já são coordenadas UTM. Então, o meu mapa agora ele já está referenciado no sistema de coordenada UTM, e o datum é o Córrego Alegre, que é o que era da senha, ok? Bom, georreferenciamento é isso.